Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, queridos irmãos. No estudo de hoje vamos refletir sobre Atos capítulo 10, o contexto desse capítulo e para que a gente compreenda aquilo que está sendo dito para nós aqui, é importante que nós lembremos que Jesus já havia morrido e ressuscitado. E a impressão dos discípulos no livro de Atos e a pergunta deles é: e agora? Será que nós continuamos pregando que Jesus é o Messias e para quem será que a gente prega? Será que a gente testemunha a nossa fé só para judeus? Será que a gente também pode testemunhar para os gentios? E essas perguntas vão ser respondidas no capítulo 10. Até aqui, o evangelho só havia sido pregado para judeus ou para gentios que haviam se convertido ao judaísmo. E grande parte da igreja cristã acreditava que para um gentio ser cristão, ele primeiro havia a necessidade de ele se converter ao judaísmo e só posteriormente, depois de ser judeu, ele podia então ser cristão. Isso traria diversas implicações. E no texto de Atos 10, Deus então intervém e deixa claro que a mensagem da salvação pela fé em Jesus é uma mensagem que é para todos, que é para judeus, mas que também é para gentios. E nós temos aqui no capítulo 10 um personagem muito importante, que é Cornélio, que era um gentio, mas que havia ouvido falar sobre o Messias. Esse personagem era um personagem muito importante socialmente. Era um centurião, gente importante, comandante de parte do exército romano. Parte da estabilidade do sistema do império dependia dos seus centuriões. Eram pessoas muito respeitadas. E o versículo 2 do capítulo 10 diz que o Cornélio era um homem religioso e que todas as pessoas da sua casa adoravam a Deus. É algo um pouco estranho da gente ouvir, mas os centuriões de fato eram muito respeitados, e aqui diz que ele era muito respeitado juntamente com a sua família pelos judeus. E o Cornélio teve uma visão. Na visão dele apareceu um anjo de Deus, chamou ele pelo nome e disse para ele que Deus havia aceitado as suas orações e que Deus não havia se lembrado dele e que por isso era preciso que ele mandasse emissários, representantes para uma cidade chamada Jope para buscar o apóstolo Pedro. Cornélio imediatamente chama os seus empregados e um soldado, e que era também um homem religioso, esse soldado, ele conta tudo aquilo que havia acontecido e manda esses seus representantes até Jope. Lá em Jope, enquanto esses emissários estão sendo enviados, o Pedro tem uma visão. E nessa visão ele vê uma coisa parecida com um grande lençol, provavelmente algo que embaixo do que ele estava, não é? E nesse lençol, e era depois do almoço, ou perto do almoço, e ele então começa a sentir o cheiro de comida, né? E ele está com fome. E ele, então, nesse lençol se oferecem para ele diversos animais, animais que na lei do Antigo Testamento eram proibidos, né, para consumo para o povo judeu. Animais quadrúpedes, né, de 4 patas, répteis, algumas aves, né? E aí uma voz disse para o Pedro: Pedro, levante-se, mate e coma. Será que era Deus falando com ele? Deus diria uma coisa dessas? Pedro, como bom judeu, responde: de jeito nenhum. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura. E aqui está um conceito importante. O conceito de impureza, não é? O conceito daquilo que é negado por Deus, né? Daquilo que é rejeitado pelo próprio Deus. E aqui nós temos nesse texto um marco importante para que a gente interprete toda a lei cerimonial do Antigo Testamento. Existem basicamente 3 tipos de leis do Antigo Testamento.
a imutável vontade de Deus, a lei cerimonial, que fala a respeito de como Deus quer ser adorado, não é? Como é que Deus quer que seja o culto a Ele, e a lei para o povo de Israel como nação. Isso que o texto trata aqui, que o Novo Testamento depois desenvolve, tem a ver com a lei cerimonial. Quer dizer, por que nós cristãos não continuamos fazendo sacrifícios de animais? Porque nós não mais guardamos o sábado e porque nós não mais nos abstemos de comer carne de porco e de outros animais que eram proibidos que os judeus comessem no Antigo Testamento. É Deus que lhes proíbe. Toda essa lei cerimonial, a partir da vinda de Jesus, ela foi ressignificada. Pedro estava aqui se negando a comer animais impuros, de acordo com aquilo que o próprio Deus havia revelado na sua lei cerimonial. A voz então fala de novo para o Pedro e diz para ele algo muito importante: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Quer dizer, esses animais não podia comer, era impuro até determinado momento. Agora, com a obra de Cristo, aquilo que era impuro, a gente não deve tão rapidamente, tão automaticamente continuar considerando impuro. Então, essa impureza não tem a ver com o cumprimento da lei cerimonial. E o Pedro teve esse sonho 3 vezes, ou essa visão 3 vezes. E quando Pedro então estava refletindo sobre isso, ponderando, os homens já estavam chegando. E aí então o texto fala que o Espírito Santo falou para o Pedro, não sabemos exatamente como, mas o texto registra que o Espírito Santo falou para o Pedro: escute, estão aí 3 homens procurando você. E o Pedro logo se deu conta, não é, de que a chegada desses homens tinha tudo a ver com a visão, que ele ainda não havia entendido, né? Então o Espírito Santo disse: apronte-se, vá com eles e fique tranquilo, porque eu que mandei que eles viessem. Esse texto deixa muito claro que o Pedro não é capaz de interpretar o sonho sozinho. Então Deus envia o Espírito Santo e leva o Pedro a um local em que a interpretação dessa visão vai ficar clara. Já vamos ver o que essa visão significava. Pedro então foi com eles, levando testemunhas, pessoas que seriam depois importantes porque viram aquilo que aconteceu e viram aquilo que Deus fez, não é? Puderam testemunhar qual é o posicionamento de Deus a respeito daquela questão sobre os gentios se tornarem cristãos. E aí então o Pedro chega na casa do Cornélio. O Cornélio, os seus parentes e alguns amigos íntimos que ele havia convidado estavam esperando por Pedro. Cornélio se ajoelhou, se curvou diante do Pedro, e a resposta de Pedro foi importante. O Pedro vai dizendo: olha, eu não sou Deus, eu sou um homem, né? Não me adore. E havia muita gente reunida ali, e Pedro é o primeiro cristão diante de um público diferente, pela primeira vez. Essa é a primeira proclamação do Evangelho a não judeus, ou a pessoas que, mesmo tendo sido gentios, não haviam antes se convertido ao judaísmo. Antes, mesmo os samaritanos, não é, que ouviram a palavra, conheciam o Antigo Testamento, enfim, e tinham uma fé que foi operada neles pelo Espírito Santo, por meio da pregação da palavra. E o Pedro aqui então proclama a palavra de Deus e fala a respeito dessa relação entre judeus e gentios, dizendo que vocês sabem da distinção que existe lá no Antigo Testamento e que é o próprio Deus que faz. Mas, diz o Pedro, Deus me mostrou que eu não devo chamar ninguém de impuro e de sujo. E aqui está a interpretação do Pedro daquela visão que ele havia tido. Não eram animais a preocupação de Deus. O Pedro entendeu que, assim como eles entendiam, os judeus entendiam os animais como impuros e que agora não deviam continuar considerando,
assim também havia essa consideração a respeito dos gentios. Os gentios eram considerados impuros e não deviam mais ser considerados impuros. O Espírito Santo então foi enviado aos gentios até de uma maneira visível para que Pedro e as testemunhas pudessem contar o que aconteceu. Sem dúvida o Espírito Santo foi enviado e Cornélio diz para o Pedro: olha, agora nós estamos reunidos aqui na presença de Deus, pronto para ouvir o que o Senhor mandou você dizer. Olha que atitude de disposição de ouvir a palavra de Deus. E Deus ensina aqui a Pedro que santidade não é algo determinado pelo merecimento da própria pessoa, mas por aquilo que o próprio Deus declara como sendo santo e puro. Nós não temos o poder para declarar o que quer que seja santo, ou quem quer que seja santo. É Deus quem santifica, e Ele faz isso, quem nos torna santos, e Ele faz isso pelos meios que Ele escolhe para fazer isso. Quais são esses meios? Ele santifica por meio do batismo, por meio da Santa Ceia e por meio da pregação, da proclamação da sua palavra. Pedro continua proclamando a palavra de Deus e diz: agora eu sei que de fato Deus trata todos de modo igual. Como é que se dá essa aceitação? Não é que Deus aceita um e rejeita outros, né, porque gosta mais de uns do que de outros. Essa aceitação é uma aceitação incondicional do próprio Deus. Ele trata todos da mesma maneira. Ele não faz diferença se são judeus ou se são gentios, pois Ele aceita todos que o temem, olha aí o conceito da fé, e fazem o que é direito como consequência da sua fé, seja qual for a sua raça. Quer dizer, não importa a raça, não importa a idade, não importa o passado, não importa o que quer que seja, não há nada, como o apóstolo Paulo vai dizer, que pode nos separar do amor de Deus que foi manifestado a nós em Cristo Jesus. E Pedro vai adiante dizendo: vocês conhecem a mensagem, o Evangelho, que Deus mandou ao povo de Israel. E isso aqui é importante. Eles também não eram ignorantes a respeito do Antigo Testamento. Nessa mensagem, Deus anunciou a boa notícia de paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Curioso, uma breve confissão de fé adequada para gentios que haviam adorado a ídolos, mas Pedro deixa muito claro que essa aceitação de Deus só pode acontecer por meio de Cristo, por meio da fé na obra de Cristo. E aí então Pedro faz uma belíssima descrição da obra de Jesus. O que Jesus fez? E quando ele diz isso, ele diz: e nós somos testemunhas de tudo o que ele fez. O que ele está dizendo? Ninguém me contou. Eu vi com os meus próprios olhos, e não fui só eu. Outras testemunhas foram escolhidas justamente para testemunhar a respeito do ministério e da ressurreição de Jesus. E depois o mataram, diz Pedro, pregando numa cruz. Não foi acidente o que aconteceu lá em Jerusalém, mas foi cumprimento da profecia do Antigo Testamento, cumprimento do plano de Deus para salvar toda a humanidade. O Pedro vai adiante dizendo: porém Deus ressuscitou Jesus no terceiro dia e também fez com que ele aparecesse a nós. E aqui o Pedro lembra de um ensinamento chave e um dos principais ensinos do cristianismo, a ressurreição. A ressurreição de Cristo foi aquilo que tornou tudo isso possível. Foi aquilo que abriu a porta do céu para judeus, mas não só para judeus. Que abriu a porta do céu também para os gentios, que derrubou a distinção entre judeus e gentios. Existe aqui o destaque a respeito da centralidade da ressurreição na mensagem cristã. Pedro continua dizendo que ele não foi visto por todo o povo, mas somente por nós, que somos as testemunhas que Deus já havia escolhido. Nós comemos e bebemos com ele, e depois que Deus o ressuscitou, é que a gente fez isso. Essas testemunhas escolhidas, elas são muito especiais e muito importantes. Tão importante quanto crer em Jesus é crer naquilo que as testemunhas do ministério e da ressurreição de Jesus dizem a respeito de Jesus. E isso nós temos
justamente na Bíblia, naquilo que as testemunhas registraram no Novo Testamento. Pedro é testemunha de tudo o que aconteceu. E ele não está querendo provar nada. Ele está apenas testemunhando. O que faz uma testemunha? Vê. E depois que vê, fala a respeito daquilo que viu. E essa é a verdadeira missão do Pedro. Ele diz que Jesus mandou anunciar o Evangelho, a boa notícia de que ele foi enviado e realizou o plano da salvação para a nossa salvação a todo o povo. E ele também nos enviou a testemunhar que ele foi posto por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo que os que creem nele recebem por meio dele o perdão dos pecados. E aqui, então, Pedro faz um relato do cumprimento do plano da salvação. E depois, no versículo 44, Pedro diz, o texto diz: quando Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam ouvindo a mensagem, de uma maneira visível, de uma maneira que não deixava dúvidas de que Deus estava agora aceitando os gentios. E aí o Pedro vai perguntar o que impede que eles sejam batizados, eles já receberam o Espírito Santo? E aí então eles foram batizados. Aqui nós temos o Evangelho sendo pregado aos gentios e o Espírito Santo sendo enviado a eles. Esse, por isso, é um texto extremamente missionário, é um texto que nos faz olhar para fora da igreja, olhar e refletir a respeito do amor de Deus para todos aqueles que ainda não são povo de Deus. E é um texto que nos faz, que é também muito importante para aquilo que vai vir, especialmente lá no capítulo 15, que é o Concílio de Jerusalém, que é o momento em que a igreja vai chegar na situação de ter que discutir a respeito dessa vinda dos gentios para o cristianismo. E aí então lá eles vão, o testemunho disso que aconteceu aqui em Atos 10 vai ser realmente muito importante. Por isso não perca os próximos estudos. Até a próxima. Tchau, tchau. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.